E aí, papis, mamis e futuros? Tô falando baixinho porque é essa hora que em casa já tá todo mundo dormindo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tenho uma palavra para compartilhar do meu pro seu coração. Primeiro eu quero dizer que eu tô muito feliz com o feedback de vocês, os comentários, as mensagens que eu tenho recebido quanto ao último vídeo sobre ser mãe como você, e tem sido muito gostoso acompanhar esse processo, saber que vocês realmente têm se identificado e que alguma marquinha especial tem ficado aí no coração. O que eu quero compartilhar hoje, talvez você já tenha até ouvido falar, é sobre o princípio do também. Já ouviu falar nisso? Se não ouviu, então espera, porque tem coisa boa vindo. E para a gente introduzir esse tema, eu trouxe aqui uma passagem que está no livro de Gênesis, capítulo 24, a partir do versículo 12. Só para a gente se situar, nessa etapa aqui em Gênesis, Abraão já estava bem velhinho e ele mandou o seu servo ir até uma cidade onde viviam seus parentes à procura de alguém para se casar com seu filho. Quando o servo chegou lá, ele orou assim, porque ele não sabia, né? Quem que ia ser essa mulher? Com quem Isaac, o filho do senhor dele, iria se casar? Ele não podia errar, ele precisava levar a pessoa certa. Então ele apelou para Deus, que sabe todas as coisas e que melhor conhece os nossos corações. E ele orou da seguinte forma: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Você encontrar com uma pessoa desconhecida, perto de um poço, onde geralmente os homens não estavam. Um homem estranho te pedir água, você dar água a ele e dizer ainda por cima, fique tranquilo que eu também vou dar água aos seus camelos até que eles fiquem saciados. Imagine essa jovem, Rebeca, carregando uma quantidade enorme de água para saciar a sede de um homem desconhecido e também de todos os camelos que ele carregava. Mas a oração foi respondida e tinha uma pessoa ali, pronta a ser a resposta do Senhor para aquela oração. Tinha uma mulher ali, uma jovem ali, ensinada com o princípio do também. Eu não vou dizer para você que ali na hora deu um estalo na cabeça dela e ela falou, vou fazer isso aqui. Não. Se Rebeca não tivesse sido ensinada a fazer além do que era pedido, eu tenho certeza que ela não teria dado a resposta que deu. Eu sei que talvez ela nem tivesse dado água para o homem beber, quanto mais aos camelos dele, até que eles estivessem saciados ainda. Rebeca foi muito ousada, e eu me atrevo a dizer que a Rebeca foi criada com o princípio do também. O que é o princípio do também?
O princípio do também se baseia no versículo de Filipenses 2:3. Não façam nada por ambição egoísta ou vaidade. Não façam nada querendo algo em troca, mas considerem os outros mais importantes que você. O princípio do também se trata de quando alguém lhe pedir algo, faça aquilo e faça mais. Dê o seu melhor. Pense como você gostaria de ser tratado naquela situação e então age de acordo, entendendo que aquela pessoa é tão merecedora dos teus cuidados, da tua atenção, quanto você seria naquela situação. O princípio do também não é uma instrução, não é um passo a passo que nós devemos dar aos outros, ou melhor, dar aos nossos filhos, porque aqueles a quem nós devemos treinar são os nossos filhos e os nossos discípulos. Não são simples instruções, é exatamente um princípio. E o princípio ele acaba fazendo parte do nosso caráter, da nossa formação. Os princípios eles não nascem com a gente. Pode olhar aí para uma criança pequena. Se você pedir alguma coisa que ela esteja na mão, que ela esteja brincando, super entretida ali, você acha que ela vai te dar e ainda vai te dar um abraço, querer brincar com você e tudo mais? Não, isso não vai acontecer. O que pode acontecer é ela colocar nas suas mãos e virar as costas para você um pouquinho emburrado. Então, o princípio do também ele faz parte de uma formação, de um hábito, de uma rotina. A gente está sempre falando sobre isso aqui, sobre rotina. Nós precisamos colocar dentro das nossas casas o princípio do também, a cultura do também, a cultura do vá além, faça mais. Faça melhor do que foi feito da última vez. Faça mais do que foi pedido. Não espere ser pedido para então você fazer. E a cultura ela leva um tempo para ser formada. Ela é muito difícil e eu falo isso por experiência própria, porque tem sido muito difícil, às vezes muito cansativo para mim. Essa história é tão bonita de como Deus uniu Isaac e Rebeca, de como o servo teve certeza de que era aquela mulher separada por Deus para casar com o filho do seu Senhor. Tudo isso aconteceu porque Rebeca foi criada com o princípio de faça mais do que for pedido. E dentro desse princípio a gente pode colocar diversas coisas, como responsabilidade, porque quando a gente ensina aos nossos filhos o princípio do também, eles têm responsabilidade de cuidar não apenas do tênis que a gente pediu para guardar, mas também das meias. Ao sermos criados com esse princípio, nós somos hospitaleiros. Nós abrigamos, acolhemos as pessoas em nossa casa, em nossas vidas, damos a ela o que temos de melhor, considerando as mais importantes que a gente. Aí entra também a questão da cortesia, a questão da educação, da gentileza, que a gente tanto aprecia nas crianças quando a gente nota isso nelas, nota que é do coração, não porque os pais estão olhando do tipo, tô te avaliando, vai lá e faz tudo certinho. Não é isso, mas porque a gente percebeu que aquilo já está no coração da criança, que ainda que a situação lhe seja desagradável, ela vai continuar agindo com gentileza, com cortesia, com educação, com amor, com respeito. O respeito também faz parte do princípio do também. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem tentado treinar os meninos para responder a gente como sim senhor, sim senhora, não senhor e não senhora. Por quê? Porque não é apenas o sim, o não. Estão falando com o papai e mamãe. Todas as pessoas nós tratamos com respeito, mas as pessoas que são autoridades sobre as nossas vidas nós tratamos com uma maneira diferente. Sim, senhor, sim, senhora, olhando nos olhos, não olhando lá para fora, olhando no brinquedo, olhando no caderno, mas mostrando que você realmente entendeu, que o seu coração está inclinado àquilo. Assim como Rebeca inclinou o seu cântaro para que o servo pudesse beber daquela água, o coração dos nossos filhos, quando se mostra inclinado a nós, nós entendemos que eles estão fazendo aquilo de bom grado. Nós entendemos que a vontade deles foi direcionada de uma maneira correta. Quando somos treinados com o princípio do também, somos generosos. Talvez alguém vá até a sua porta e diga, tô com fome.
E aí você vai e dá um pacote de macarrão. Tá, mas a pessoa não tem casa, ela não tem um fogão, ela não tem uma panela, ela não tem onde pegar água. Como ela vai fazer aquele macarrão? Vai comer o pacote cru? Então, a generosidade, nós vamos além. Nós não vamos dar os restos, nós vamos dar o nosso melhor. E aqui eu quero falar sobre algo muito importante e que a gente tem visto nesse mundo caído, nesse mundo de todo mundo faz o que quer, que isso tem sido deixado de lado e é uma coisa muito séria. Terminar o que começou. O princípio do também nos ensina isso. Eu não vou fazer as coisas pela metade, eu não vou atender pela metade, eu não vou obedecer pela metade, eu não vou lavar uma louça pela metade, eu não vou fazer uma atividade pela metade, eu vou concluir aquilo que eu comecei. De que maneira? Dando o meu melhor. Aí a gente tem que pensar, né? Talvez o melhor daquela criança ou daquela pessoa não seja de acordo com o nosso entendimento de melhor. Mas se foi dado o melhor, ok, o princípio está aplicado. Foi concluída uma tarefa iniciada. Se aquilo foi feito aos trancos, foi feito à base de reclamações, de resmungos, a gente sabe que o princípio do também ainda não foi firmado naquele coração. Precisa, tem a hora certa, a gente não pode desistir. Vou dar um exemplo muito prático aqui, que deve acontecer na sua casa frequentemente. Se não acontece, então eu acho que você já aplicou esse princípio. Quando você diz aos seus filhos, vá lavar as suas mãos para almoçar, ele vai, lava aquelas mãozinhas dele, faz a melequinha na pia, no chão e deixa ali para você limpar. Esse não é o princípio do também, porque se eu vou lavar as minhas mãos e eu sujei alguma coisa, eu molhei alguma coisa, eu estraguei alguma coisa, eu vou arrumar para deixar melhor ainda para o próximo que entrar ali no ambiente. O princípio do também se aplica no nosso jeito de falar também, nas nossas conversas. Às vezes a gente está ali trabalhando ou até descansando, vendo alguma coisa na internet e os filhos, o marido, a esposa nos perguntam algo. E a gente só responde, aham, sim, tal. Mas esse não é o correto. O correto é isso, olho no olho. É importante você criar contato visual. Não apenas responda, mas mostre que você está interessado, que você está completamente ali, compreendendo o que aquela pessoa está falando. Que comece por nós, que quando nos for pedido algo, que não seja feito aos trancos e barrancos, mas que nós possamos estar ali dedicados a concluir aquela tarefa e sempre fazer algo a mais. Você vai encontrar desafios, obstáculos, às vezes uma vontade de desanimar e falar assim, cada um faz o que quer, mas não. É uma nova cultura que nós precisamos criar. O nosso mundo, apesar de tanta tecnologia e desenvolvimento, ao invés da gente estar andando para frente e avançando, a gente vê nitidamente que estamos retrocedendo. E por isso é importante voltar ao princípio, voltar aos primeiros valores, daquele olho no olho, daquele sim, eu vou cumprir a minha tarefa por completo, daquele não, eu não vou resmungar. Talvez seja a hora da gente começar a tentar mudar o mundo, mudando a nossa casa. Porque se mudarmos a nossa casa, pode ter certeza que você consegue mudar pelo menos um pouco da sociedade ao seu redor. E o pouco para alguns é muito para outros. Cultive um estilo de vida que honre a Deus. Eu trouxe aqui esse livro que eu sou apaixonada. Estão vendo? Lindo. Experiência do Lar. E foi aqui que eu pude reforçar um pouco do princípio do também na minha vida. E eu quero ler um trecho para você. Se deseja viver na fartura de Deus com fé, provisão, prosperidade, obediência e em seu relacionamento com Ele, é importante confrontar os obstáculos que a impedem de servir aos outros. Sirva! Depois desse vídeo, quando alguém te pedir alguma coisa, faça um pouco a mais. Principalmente dentro da sua casa, porque as nossas ações gritam muito mais alto do que as nossas palavras.
E os nossos filhos estão vendo isso. Que Deus nos conceda a graça para viver esse princípio. E eu quero encerrar de um modo um pouco diferente. Quero fazer uma oração com você. Tudo bem? Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de compartilhar da tua palavra, de compartilhar não de religião, mas de princípios que são eternos e que mudam vidas e relacionamentos. Eu peço em nome de Jesus que essa pessoa que está assistindo agora possa ter firmado em seu coração o princípio do também. Que todas as vezes que lhe for pedido algo, todas as vezes que lhe for delegado algo, que possa ser feito um pouco mais, que possa ser feito além. Nos ajude a ir além, porque o Senhor não é um Deus limitado. O Senhor não nos dá pouco, todos os dias o Senhor nos dá muito e muito além do que a gente pede. Então nos ajude a nos entregarmos pelos outros, a viver em amor, a quebrar o nosso orgulho. Nos ajude a fazer mais, a ir além, Senhor. Coloque isso de uma maneira muito profunda e especial nos nossos corações. Em nome de Jesus. Muito obrigada por assistir esse vídeo, por estar aqui comigo, e eu espero de coração se torne uma cultura da sua família, um diferencial da sua casa, que o princípio do também faça parte das suas ações, atitudes, pensamentos, que nós possamos dar o nosso melhor, não para nós, não para o nosso reconhecimento, mas aos outros, para que através de nós eles enxerguem o quanto amor nós temos guardado. Um beijão, até o próximo. Não esquece de deixar o seu like aqui, hein? Tchau!